tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Aquele momento que você acha que a Bíblia está se contradizendo. Eu vou provar para você que você está terrivelmente equivocado e que a Bíblia tinha razão. Não acredito. Vou provar, porque ela é inerrante e infalível palavra de Deus. Hoje nós estamos recebendo aqui a pergunta do Wagner Alves. Ele é da cidade de Rio de Janeiro e ele quer saber quanto tempo os hebreus passaram escravos dos egípcios. Foram 400 anos ou 430 anos? Porque parece que tem um momento que a Bíblia diz que foi 400, né? E tem um momento que a Bíblia diz que foi 430 anos. Vamos lá. Então, na busca de interpretar a Bíblia, sem dúvida, um dos maiores problemas é a questão de datas, né? A questão de datas. E o que, alguns casos, resulta em discussões acaloradas sobre o assunto, né? Então, a respeito do tempo de escravidão dos hebreus no Egito, existe pelo menos duas citações que aparentam ter um problema de data. Na primeira, Deus afirma que o tempo da peregrinação, da escravidão, seria de 400 anos, né? Ao passo que na segunda, Moisés afirma que o tempo foi de 430 anos. Então temos aqui um problema para que haja assim uma resolução coerente sobre esse assunto. Nós devemos partir do princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É uma regra da hermenêutica, né? Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia, 2 Timóteo 3,14. Então, a permanência de Israel no Egito durou 430 anos. Está lá em Êxodo 12:40. A concessão da lei no Sinai deu-se em 1445 a.C. A lei, na verdade, ela veio 645 anos depois da promessa inicial feita a Abraão, né? Então, lá em 2090 a.C. foi isso? Então, porém, a promessa foi repetida a Isaac, lá em Gênesis 26:24, e mais tarde a Jacó, em 1928 a.C. A última reiteração conhecida da aliança abrâmica, a gente chama de aliança abrâmica, a Jacó, ocorreu em Gênesis 46, versículos 2 e 4. Isso no ano de 1875 a.C. Então, pouco antes de ele ir ao Egito, 430 anos antes da concessão da lei mosaica. Ou seja, a contagem seria a partir da chegada de Jacó com sua família no Egito. Gênesis 4:6. Então teríamos aqui o fechamento dessa questão, ficando, portanto, 430 anos de permanência de Israel no Egito. Mas aparentemente o problema ainda não se resolveria. Por quê? Porque onde ficaria a palavra de Deus dada a Abraão de que esse tempo seria 400 anos? Luiz Saião afirma que para entender esse texto de Atos, capítulo 7, versículo 6, lá em Gênesis 15, 13 também, e Êxodo 12, 40, que são as bases. Ele explica que esses textos aqui, Atos 6, 7, 6, Gênesis 15, 13 e Êxodo 12, 40, que são as bases para o tema em questão. Então basta ver qual é o propósito do texto, Porque quando lemos Atos capítulo 7, por exemplo, e Gênesis 15, os textos estão, na verdade, comentando sobre outras coisas. E mencionam o período de forma genérica. Como quem diz assim, o povo ficaria no Egito uns 400 anos. Entendeu? No entanto, no texto de Êxodo 12, o assunto é a permanência, a saída por ocasião da Páscoa e a libertação. E nesse caso, o texto é mais objetivo. E específico. Já para alguns estudiosos, isso se deu quando Moisés, ao assassinar o egípcio, teve de fugir
atrasando assim o cumprimento do plano de Deus, se é que a gente pode dizer, né, que atrasou, conforme havia prometido a Abraão. Êxodo 2, 11 ao 15. Então, na verdade, o que acontece é que foi feito aqui um arredondamento de datas, porque a ênfase de Gênesis estava sobre a promessa de Deus a Abraão, ou Abrão, né? Na época Abrão, quanto à sua descendência, e que eles seriam escravizados antes de herdarem a terra prometida, e não sobre o quanto tempo exatamente eles ficariam nessa situação. Então Israel, ao passar 430 anos no Egito, teve um período de liberdade e paz, e isso em resultado ao que José, né, ao tempo de José, o que José representou para o Egito. E este tempo durou até o período em que se levantou um faraó que não conhecia José, que não conheceu a José. Está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 8. No entanto, não se pode afirmar quanto tempo durou esse período de liberdade e paz no Egito. Além disso, ao fazer a promessa a Abrão, em Gênesis 15, 13, Deus apresentou três situações. Aqui Israel seria submetido, né? Situações que Israel seria submetido, como peregrino, escravo e afligido. Escravizado e afligido. Então, ser peregrino não significa necessariamente o mesmo que ser escravo, né? Escravizado e afligido. Então, eram três situações. Mas o tempo realmente que Israel passou como escravo no Egito foram 430 anos, né? Deus apenas ali fez assim, vão ficar uns 400 anos. Você tá entendendo? Arredondou. Então, no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Gente, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, palavra de Deus, e não tem como questionar, tá bom? Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer seu carinho, sua companhia e sua audiência. A gente vai ficando por aqui porque o tempo já estourou, né? Hoje aqui a gente se empolgou um pouquinho, entendeu? A audiência assim estava bem grande mesmo, né? Muito grande, mas também teve aqui os temores aqui de algumas coisinhas que aconteceram aqui, alguns ouvintes no Egito acompanhando também a nossa programação, e a gente ficou assim meio que atemorizado. Mas tudo bem, não que nós temos nada contra os egípcios, não, nada não, é porque as nossas autoridades estão para lá, né? E a gente não sabe o que eles estão fazendo por lá, o que estão aprontando por lá, né? Mas muito obrigado pelo seu carinho, sua companhia, sua audiência. Prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia, Super Dia. A todos vocês, uma ótima tarde. Tchauzinho. Fui!